tudo bem com você? Muito boa semana. Estamos juntos aqui mais uma vez para estudar um tema tão importante desse livro fantástico, maravilhoso, que é o livro de Deuteronômio, que temos estudado este trimestre. Outubro, novembro, já estamos em dezembro, quase acabando o ano de 2021 e também quase acabando o nosso guia de estudos desse trimestre, chamado A Verdade Presente em Deuteronômio. E hoje você está aqui conosco para estudarmos o tema de número 12, Deuteronômio no Novo Testamento. Daqui a pouco teremos convidados especiais, amigos que falarão a nós, trarão conhecimento da palavra de Deus. Mas eu queria lembrar você de visitar as nossas redes sociais, de se inscrever nos nossos canais. Você pode acessar o nosso Facebook, não é? Não temos apenas o YouTube, mas a Igreja do UNASP, Engenheiro Coelho, também tem o Facebook. Você pode seguir o nosso Instagram também, ver ali as nossas publicações, ver as nossas fotos, ver os nossos vídeos, e também você pode nos acompanhar no Twitter. Lembrando que nos canais do YouTube da Igreja do UNASP, Campus Engenheiro Coelho, também no canal Adventistas Brasil e o canal Escola Sabatina Oficial, você pode acompanhar os nossos estudos. Eu sou o pastor Júlio Ribeiro, responsável pela Escola Sabatina aqui da Igreja do UNASP, o Ministério da Escola Sabatina, e o meu desejo é que Deus abençoe grandemente a sua família, abençoe você de forma especial. E nós estamos preparando boas novidades para o próximo trimestre, teremos grandes novidades aí, já estamos preparando a próxima lição, a lição do livro de Hebreus, e você estará conosco certamente, então se inscreva no nosso canal, mas também ative as notificações. Olha, são 4 os passos para você ser um seguidor completo aqui. Se inscreva no nosso canal, ative as notificações, deixe o seu like, que também é muito importante para nós, e faça um comentário. Desse modo, você estará completamente engajado no nosso canal, será um telespectador assíduo, um irmão, um amigo que nos acompanha de modo mais assíduo. Então, agora, sem mais delongas, como eu disse, para estudar esse tema tão especial, chamado Deuteronômio no Novo Testamento, eu quero convidar aqui 2 amigos que vocês já conhecem, o pastor Sérgio Monteiro e o pastor Gilberto Tais. Eu vou apresentá-los aqui. O pastor Sérgio Monteiro é velho conhecido de todos nós. Ele tem um canal chamado youtube.com/Sérgio Monteiro. O canal tem um outro nome, depois ele vai contar aí, mas você pode segui-lo também no youtube.com/Sérgio Monteiro. O pastor Sérgio Monteiro, ele atua ali como capelão na Escola do Pensar em São Paulo, na zona sul de São Paulo. Ele também é pastor ali na comunidade judaica, não é? Ele também trabalha no Instituto Fyodor Meyer, também ali um dos rocha, um dos cabeças, né? Um dos líderes espirituais, como nós chamamos ali no judaísmo, né? Ele é um dos pastores ali. E nós agradecemos muito, pastor Sérgio Monteiro, porque, mais uma vez, aí nesta sua sala cheia de livros, que eu tive o prazer de conhecer recentemente na sua casa. Obrigado por aceitar o convite para falar desse tema tão importante com a gente. Eu que tenho esse prazer de, mais uma vez, estar aqui com vocês. Sejam todos muito bem-vindos. Obrigado, pastor Júlio. Obrigado, pastor Gilberto Tais. @Gilberto Tais. Aqui é outro nível, né? A gente está aqui conversando com pessoas de outro nível. É outro patamar aqui, depois vai ser apresentado. Nós estamos num processo de transição e aí, daqui a algum tempo, teremos alguns anúncios a fazer aqui, mas por enquanto estamos aqui na comunidade judaica, estamos aqui na Escola do Pensar e sempre estaremos juntos aqui com o pastor Júlio, com outros convidados aqui através da lição da Escola Sabatina via YouTube ou presencialmente. Esse tema, especificamente Deuteronômio, foi um tema fantástico. Estamos na última lição, certamente na penúltima lição, na verdade, é a nossa última, eu acredito, porque semana que vem teremos outros convidados, vocês terão outros. E foi um prazer participar de 3, né, pastor Júlio? 3 que eu estive aqui com vocês, tá? 3 lições com vocês, e eu tive o prazer de comentar essa lição, para a Casa Publicadora Brasileira, no mais.cpb.com.br/lição. Especificamente, dessa semana, eu me senti extremamente inspirado com relação ao tema que foi tratado, que foi lidado. E olha, tem coisa boa aí. Vamos juntos estudar aí para a honra e glória de Deus. Obrigado, pastor Sérgio. Contamos sempre com você.
em qualquer estado, país ou continente que você esteja, a internet sempre estará disponível para nos aproximar, não é? E você que ainda não leu, se você entra nesse site mais.cpb.com.br e você entra também aí nesse site e coloca lição dos adultos, comentário, você vai ver o pastor Sérgio Monteiro ali, os escritos dele, os comentários dele ali, para que você possa acompanhar mais profundamente a lição. Mas também junto conosco, e a gente fala de transição, né? O pastor Sérgio está em transição, a gente sempre está em transição, temos novos desafios aqui também, pastor Sérgio, junto à Escola Sabatina, ao Ministério das Possibilidades, ao Centro White. Deus tem aberto muitas portas, também sempre estaremos crescendo, andando. Deus tem planos aí para nós em 2022. Mas falando em mudança, temos conosco o pastor Gilberto Tais, não é? Também bem conhecido de todos. Ele tem o famoso canal Fé ou Fideísmo e também o site feofideísmo.com. Pastor Gilberto Tais, quando ele começou a gravar conosco aqui, ele era distrital em Sobral, lá no Ceará. Neste último ano, ele esteve na Igreja Central de Fortaleza, não é, pastor Sérgio? E agora, né, a lição da Escola Sabatina vem abençoando também o pastor Tais, brincadeira, mas ele agora, foi eleito, nomeado pela igreja, como o novo diretor dos Ministérios de Mordomia e Saúde, não é, pastor Gilberto? Da Associação Cearense, que tem sede em Fortaleza. Então, o pastor Gilberto estará à frente dos departamentos de mordomia, saúde e família, não é, pastor? Esses 3 departamentos aí, um novo desafio. Já pedimos a bênção de Deus sobre você, que Deus o ilumine na liderança deste grande campo que é o estado de Fortaleza, e obrigado por também aceitar o nosso convite e estar aqui. Ok, eu que agradeço o convite, e especialmente em ter a honra de comentar a lição junto dessa figura ilustre, né? O meu judeu favorito. Ele gosta de ficar tirando uma onda comigo, né? Mas eu sou legal com ele, viu? Eu sou bacana com ele, tá? Vai ser um prazer poder falar um pouco sobre essa lição que é tão importante. A prova da importância do livro de Deuteronômio é que a igreja se preocupou em trazer esse estudo sobre esse livro para a gente crescer nele, aprender com ele, né? Eu gosto de dizer que Deuteronômio é o livro, é um evangelho dentro da Torá. Tem muita riqueza, tem muita coisa maravilhosa dentro desse livro e que interage em muito com o Novo Testamento. É um dos livros mais citados ali por Jesus no Novo Testamento, ali da Torá. Vai ser um prazer, viu? Vai ser um prazer estar com vocês aí nesse momento. O prazer é nosso, pastor Gilberto. Me é um privilégio aqui para nós da Igreja do NASP, e vocês sabem que neste trimestre nós temos uma parceria com o Seminário Adventista Latino-Americano de Teologia, o SALT. E nós temos aqui, às vezes, um professor, às vezes 2, ou às vezes outras pessoas que não são do SALT, mas que também têm um profundo conhecimento da palavra de Deus, que é o caso de vocês 2. Então, só trazendo aqui aos nossos queridos amigos, nossos irmãos, que neste momento eu vou pedir ao pastor Gilberto que faça a oração inicial, pedindo a bênção de Deus sobre nós, sobre todos vocês que estão em casa assistindo também, para que a gente seja guiado pelo Espírito no estudo dessa lição. Pastor, por favor. Ok. Pai querido, obrigado por essa oportunidade de ouvir a Tua palavra, de aprender mais da Tua palavra, especialmente aprender de um livro tão especial, com tantos ensinamentos enriquecedores para a nossa vida espiritual. Esteja conosco, por favor, ilumina o nosso coração e a nossa consciência. É o que pedimos no mérito do poderoso Jesus. Amém. Amém, obrigado, pastor Gilberto Tais. Para você que nos acompanha, você já sabe que o tema desta lição é Deuteronômio, no Novo Testamento. É a 12ª lição que estamos estudando juntos aqui. Já estamos chegando ao finalzinho do livro, como eu disse, deste guia de estudos. E se você ainda não adquiriu o seu guia de estudos, você pode fazê-lo através do site cpb.com.br. O próximo trimestre vamos falar de Hebreus. Porém, se você quiser acompanhar gratuitamente ainda este trimestre, a lição, se você quiser gratuitamente também ter acesso aos comentários do pastor Sérgio Monteiro, você pode acessar
esse site é mais.cpb.com.br. Bom, como acontece durante todos os estudos, toda semana nós temos um norte, um tema, um texto bíblico que nos norteia no tema da semana. E esta semana nós tivemos como texto para memorizar Mateus, capítulo 4, verso 4. E eu quero convidá-lo a ler neste momento comigo. Você pode abrir a sua Bíblia, você pode ler aqui também conosco na tela, mas Mateus, capítulo 4, verso 4 diz assim: está escrito, o ser humano não viverá só de pão, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Bom, esse é um texto muito conhecido que saiu dos lábios do próprio Senhor Jesus, não é? Esse texto tão famoso, tão conhecido, e assim como este texto em Mateus, eu digo a você que todo o Novo Testamento está repleto de porções, de citações de Deuteronômio. Não só Deuteronômio, mas também juntamente com outros livros, Salmos, Isaías, são livros que são muito usados nos evangelhos, nas epístolas romanas, nas epístolas paulinas, perdão, nas cartas de Paulo que ele escreve a pessoas, a igrejas, você vê muita citação, muita referência ao livro de Deuteronômio. Então, dessa semana, nós vamos estudar um pouco dessas referências, lembrando a você que nos acompanha que, às vezes, o nosso comentarista vai ler o texto, às vezes ele vai só comentar, mas a ideia é que você estude conosco. Então, estude a sua lição do dia, e aí você vem aqui, repassa conosco. Aliás, pastor Sérgio, antes de lhe fazer essa pergunta, uma dica para todos os nossos que nos assistem. Se você quiser estudar ainda mais profundamente a lição, uma dica. No sábado à tarde, leia todos os versos da semana, leia toda a lição da escola sabatina, e depois, a partir de domingo, você vem recapitulando cada um dos dias, não é? Essa é uma maneira bem didática de você fixar, guardar, memorizar a lição. Mas, pastor Sérgio, quero começar contigo falando dessa importância de Deuteronômio no Novo Testamento. Está escrito, a lição de domingo. Muitas vezes nós vemos essa citação, não é? Nós vemos na boca do Senhor Jesus essa citação muitas vezes. Quando nós lemos ali Mateus, capítulo 4, versos de 1 a 11, nós citamos somente o verso 4, mas como Jesus ele responde às tentações de Satanás no deserto, e qual é a lição importante que nós tiramos dessas palavras de Jesus? E se você quiser comentar um pouco também sobre esse termo, está escrito no Novo Testamento, fique à vontade. Obrigado, pastor Júlio, pastor Gilberto. Jesus ele tinha uma familiaridade tremenda com as Escrituras, né? E não apenas Jesus, né? Porque afinal de contas ele era o autor daqueles mesmos textos que ele citava. Mas nós vamos ver no Novo Testamento, na Brit Hadashah, como nós chamamos, a Nova Aliança, a familiaridade daqueles que discutiam o Novo Testamento. Vejam só, os próprios saduceus e os fariseus, alguns dos quais antagonistas de Jesus, eles também citavam a Bíblia, citavam toda a Torá, o Tanar, né? Eu vou te falar de Bíblia hebraica, a Bíblia hebraica. Isso demonstra que eles tinham familiaridade, ainda que alguns deles não crescem em todos os pedaços, mas o fato deles constantemente dizerem está escrito demonstrava que eles buscavam amparar suas opiniões e suas divergências e seus comentários sobre o texto escrito, e não no eu acho, na axologia. Era teologia, escriptologia e não axologia. Jesus responde às tentações, no caso especificamente de Mateus 4 e Lucas 4, respondendo com o está escrito. Ou seja, qual é o que Jesus nos ensina com isso? Que a única escapatória para as tentações do inimigo reside não naquilo que você conhece, mas com quem você vive. Conhecer apenas e citar as escrituras sem citar textos e citar pedaços escriturísticos e de literatura não transforma a pessoa em efetivamente um soldado de Cristo, um soldado dos céus. O Cristo tinha autoridade para fazê-lo, não apenas pela sua autoridade como criador e inspirador dessas palavras, mas porque ele as vivia. Jesus não apenas citou os 10 mandamentos, citou ali esses trechos no contexto da tentação, em Mateus e em Lucas, mas ele tinha o costume de citar Deuteronômio, que é o segundo livro mais citado por ele. O livro de Salmos é o livro mais citado por Cristo, e isso tem uma lição maravilhosa também, que é o fato de que
como diz a senhora White, Jesus tinha sempre um cântico no seu coração. Ele tinha um cântico de alegria, tinha um cântico de harmonia, tinha um cântico de alegria, mas ele tinha a lei. E isso é fantástico, porque nós nos lembramos do texto do salmista que diz que bem-aventurados são os que meditam na lei. Jesus era bem-aventurado e citava os 2 grandes livros que tratam da lei. Não a lei como legislação em si, porque essa é uma grande característica do livro de Deuteronômio, pastor Júlio e pastor Gilberto, e você que nos assiste também. Embora nós tenhamos a legislação em Êxodo, Números e Levítico, Êxodo e Levítico principalmente, como declarações normativas, nós temos Deuteronômio como declarações reflexivas a respeito da normatividade do que foi apresentado. Porque Deuteronômio, na sua grande maioria, se constitui de discursos de Moisés, 40 anos, já próximo do final da sua vida, os discursos de despedida de Moisés, refletindo e repetindo, ou melhor, repetindo e refletindo sobre tudo aquilo que a lei representava para eles. Isso nos mostra algo fantástico. A legislação não foi vista por aqueles que eram os objetos diretos dessa legislação como algo pesado. Ao contrário, era algo que refletido trazia vida. Por isso que conclui naquela moldura que eu falei já em outro momento aqui, está no comentário da lição da Escola Sabatina, na moldura teológica, e agora na moldura, nós estamos tratando de moldura teológica, e na próxima sobre moldura histórica, mas falando a respeito da grande teologia do livro de Deuteronômio. E por isso, ela é muito mais do que lei no sentido legal que nós conhecemos do contexto romano que nós vivemos. Ela é legislação no sentido mais profundo da palavra Torá em hebraico, que é indicar. Por isso Jesus usava a lei, os profetas, amar a Deus, aquilo que soma, amar a Deus e amar a seu próximo como a ti mesmo. Nós temos Jesus citando os 10 mandamentos, tanto a partir de Êxodo quanto de Deuteronômio, de uma forma bastante balanceada. Quando discutindo o divórcio, Jesus usa Deuteronômio. Quando definindo o que é disciplina da igreja, lá em Deuteronômio 19:15, Jesus cita em Mateus 18, verso 16. Quando dizendo que o homem deve amar a Deus, em Deuteronômio 6:13, Jesus citando em Mateus. Quando dizendo que o homem deve viver não apenas pelo pão, como o pastor Júlio citou, mas também pela palavra de Deus, em Deuteronômio 8:3 e Mateus 4:4. Ou seja, em resumo, Jesus ele tinha como resposta para os grandes anseios e as grandes discussões que lhe traziam sempre o está escrito, a palavra de Deus. De forma preferencial, no Cântico dos Salmos ou na expressão legislativa e relacional da lei em Deuteronômio, mostrando que ele veio como grande intérprete da lei, assim como Moisés foi um grande intérprete no momento em que ele discursou a respeito do significado mais profundo de Deuteronômio lá no passado. Pastor Sérgio, muito obrigado, e me veio uma reflexão enquanto você falava, enquanto tantos hoje dizem que a gente tem que desconsiderar o que está escrito, que o texto bíblico ele é antigo, que a Bíblia tem que ser atualizada. O Senhor Jesus usava muito o está escrito, né? Então isso é importantíssimo, essa ideia do está escrito. Pastor Gilberto, agora uma pergunta ao senhor em relação aqui a essa ideia de uso do Antigo Testamento, Deuteronômio mais especificamente no Novo Testamento. Quando a gente lê Deuteronômio capítulo 10, nós vemos ali que Moisés, mais uma vez, ele reconta a história de Israel usando relatos para admoestar o povo, não é? E ele faz muitas advertências ali. Quando a gente lê Deuteronômio, o senhor fica à vontade para citar, mas Deuteronômio de 17 a 19, existe uma mensagem ali que é essencial para o povo. Que mensagem é essa, pastor, em Deuteronômio? E por que ela é essencial para a igreja de hoje? E já complementando a pergunta, qual é a relação desse texto aí, de Deuteronômio 10, com o que encontramos em Atos, Romanos, Gálatas, Efésios, Colossenses, enfim, como esses livros usam a declaração ali de Deuteronômio 10, 17, pastor? Júlio, se eu tivesse que resumir a lição desse dia em uma frase, eu sintetizaria em teologia prática. Teologia prática, ou teologia praticada. O verso 17 fala que Deus o Senhor é o vosso Deus, é o Deus do povo, é o Deus dos deuses, é o Senhor dos senhores, Deus grande, poderoso, temível. Aí, olha que interessante, primeiro traz a identificação de quem ele é e agora o que ele faz, mesmo sendo tão grande, mesmo sendo tão temível,
mesmo sendo o Deus dos deuses, mesmo sendo o vosso Deus, o Senhor, esse Deus não faz acepção de pessoas. Depois, na sequência, no verso 18, diz que ele faz justiça ao órfão, à viúva e ama o estrangeiro. Então, primeiramente, Deus ele se coloca como exemplo, como modelo. Ele sendo tão grande, justo, perfeito, santo, sendo Deus dos deuses, o Senhor, vosso Deus, poderoso, temível, e ele tem compaixão, ele tem misericórdia. Misericórdia de quem? Dos órfãos. Misericórdia de quem? Das viúvas. E ele, acima de tudo, também ama, não apenas os seus, mas ama também os estrangeiros. E agora ele pede o quê? Ele pede que a gente dê pão e veste. Ou seja, que siga o exemplo. Simples. Que siga o exemplo. Né? Depois, no verso 19, ele vai dizer, ele vai fazer um apelo para que a gente ame os estrangeiros e vai lembrar o povo de Israel de que eles também um dia foram estrangeiros. Né? Então, se eu tivesse que resumir uma frase, eu resumiria em teologia prática. Como assim? Trazendo para os nossos dias o mesmo que foi exemplificado e solicitado ao povo do passado. Não fazer acepção de pessoas. Por exemplo, em nossos dias, o que a gente vê de mais comum? A gente vê pessoas ricas sendo privilegiadas. A gente vê pessoas de posição importante, relevante, social, sendo privilegiadas. A gente vê pessoas com doutorados ou com algum grau de importância na academia sendo privilegiados, em detrimento dos pobres, em detrimento daqueles que não têm posição nenhuma, em detrimento dos ignorantes. Então, nisto, a gente entende que a teologia bíblica não é aquela que você pratica atrás da mesa do escritório. Não é aquela que você pratica na sala de aula, escrevendo numa lousa, num quadro. A teologia prática é aquela que dá atenção aos sofredores, que é amparo para aqueles que estão angustiados, que auxilia a viúva, o pobre, o miserável, não é? E também que ama aqueles que não são da fé, que ama os estrangeiros. Então, a teologia dessa lição, Júlio, a lição de hoje, é a teologia que apela para a gente sair dos livros, apela para a gente sair do escritório, apela para a gente sair da sala de aula para desenvolver isso na vida prática, na rua. É a igreja na rua, exemplificando na própria vida, a própria atitude, a ação desse Deus que é todo-poderoso, que é temível, que é grandioso, que é Senhor dos senhores, Deus dos deuses, e é o nosso Deus também. Jesus, ele ensinou isso na sua vida prática. Você pode perceber que, por exemplo, Jesus realizou diversas curas, multiplicou o pão, multiplicou o peixe, atendeu os famintos, atendeu as pessoas que sofriam, não apenas do ponto de vista físico, mas também espiritual. Então, ele realizou na prática a teologia que ele exigiu lá no Antigo Testamento. E você que nos acompanha, você perceba então que Cristo, ele tinha um cântico no coração, ele tinha a lei no coração, mas Jesus ele não ficava apenas nas questões teóricas. Aliás, o Senhor Jesus passou a maior parte do seu tempo, não é? No meio das pessoas, curando, abençoando, até muito mais do que pregando. Jesus pregava, mas o Senhor Jesus também vivia. E esse é o resumo, né, da lição dessa semana. Nós encontramos aquilo que é escrito, apresentado, ensinado no Antigo, sendo praticado também no Novo Testamento. Ô, Júlio. Pastor Sérgio, pastor, fique à vontade, pastor Gilberto, claro. Ô, Júlio, só para complementar a sua fala, isso aqui é muito sério, isso aqui é muito importante. É muito fácil a gente praticar a teologia da técnica. A teologia da técnica. É muito fácil a gente viver apenas nesse paraíso teológico, onde você não desenvolve isso na prática, com o próximo, né? Então, tem gente que acha assim, eu guardo o sábado, eu não como carne de porco, eu faço isso, faço aquilo, então está ótimo. Né? Mas não demonstra caridade. A própria vida da pessoa não é uma vida de oferta, de caridade, de fazer o bem para o próximo na ação prática da palavra.
Então, por isso esse apelo. O interessante é que o próprio Deus que exigiu, o próprio Deus, ele exemplificava em vida. E quando Jesus se humanou, ele demonstrou isso de maneira muito clara, muito clara. Eu vos dei o exemplo. Agora imagina aqui, assim, parece, falando aqui com o pastor, ouvindo o pastor Gilberto, eu fico vendo, os teólogos na hora dessa devem estar se coçando, né? Que é isso? Falando mal da teologia. Pastor Gilberto é teólogo também, né? Pois é, exatamente. Na verdade, não é falar mal da teologia, é colocar a teologia, é repriorizar. Na verdade, a teologia, eu costumo dizer o seguinte, a teologia, a prática, a teoria sem prática é morta, e a prática sem teoria é mística. Nós não temos que ter nenhum dos dois, nós precisamos ter o equilíbrio entre teoria e prática, a teologia do escritório, a teologia da sala de aula que nós tivemos, mas se ela ficar lá, é como se nós ficássemos presos no passado. Porque a teologia de sala de aula, nós passamos pela sala de aula para sermos preparados para o mundo. Ouvi de uma pessoa essa semana, conversando até um assunto bem chato com uma pessoa essa semana, ele me disse assim, pastor, uma das coisas que eu aprendi a respeito do ministério foi que nós somos todos preparados para irmos. Nós somos preparados não é para ficar. Nós não fomos preparados na sala de aula para ficar na sala de aula. Nem para ficar em um distrito 20 anos. Nem para ficar como professor 30 anos. Nem para ficar como escritor durante o tempo que for. Nós todos fomos preparados para sermos obreiros na causa de Deus. E os obreiros não dizem para onde querem trabalhar, mas trabalham conforme o Senhor da Seara chama. E todos são chamados para trazer o conhecimento teórico para a prática. Eu gosto muito de uma frase de um teólogo católico chamado Hans Urs von Balthasar. Olha que nome bonito. Hans Urs von Balthasar para mim é um dos maiores teólogos do século passado. Mesmo e as pessoas, não, como é que pode ter teólogo católico bom? Ele é muito bom. Ele tem uma teologia chamada teologia estética. E como é essa teologia estética, a teologia da beleza? E como ela começa? A primeira declaração básica dela é assim: a teologia que não começa de joelhos é nula, inexistente, ineficaz e destruidora. É simples. Jesus começava todo o seu trabalho com a profundidade teológica que o nosso Senhor Deus tinha, ele começava de manhã, de madrugada, orando. Porque ele tinha que falar para milhares de pessoas. Então, o que o pastor Gilberto está aqui, nós queremos chamar a atenção aqui, não é que você deve abandonar a teologia e dizer assim, não tem nada, não tem valor. Ela tem valor quando te leva à ação. Quando ela te segura no escritório, te segura por trás do púlpito, ou uma teologia do conforto do ar-condicionado das grandes igrejas, ela perdeu o valor de ser teologia. Ela é uma filosofia com o nome de Deus. Fica apenas na letra. Exato. Mas não é viva. Nesse sentido. E mata, né? Nesse sentido, a letra é morta e mata, não é? Mas, pastor Sérgio, falando dessa questão da prática e do conhecimento, talvez ninguém, eu me arrisco a dizer, ninguém tenha feito a junção tão perfeita dessas duas áreas como o apóstolo Paulo. Aliás, com humildade ele diz, falando dos discípulos, né? Eu fiz mais do que todos eles juntos. Muita humildade. Humildemente falando, como dizia um professor meu, né? Dando aulas na sala de aula. Um abraço ao pastor Jader Santos, que hoje cuida do Arautos do Rei. Ele falava, eu estive esta semana gravando a orquestração em Praga, humildemente falando. Ele contava as histórias de viagem, humildemente. Um abraço ao pastor Jader Santos, pessoa de Deus. Mas o apóstolo Paulo, pastor Sérgio, aqui na lição de terça, ele usa Deuteronômio em relação à questão do ser amaldiçoado no madeiro. Ele está usando Deuteronômio 27, 26, 21, 22 ali, baseado nesse argumento, você vê isso em Gálatas 3, de 1 a 14. Comenta um pouco para nós sobre esse uso de Deuteronômio nesta passagem que Paulo escreve aos Gálatas. Baseada nesse texto, a tradição judaica criou uma ideia. Na verdade, assim, há um conceito judaico de que a pessoa que está... Deus, o trono de Deus, está amparado sobre uma grande árvore, o Etz Haim, a árvore da vida, que era a árvore que estava no meio do jardim. E essa árvore é aquela ligação entre os céus e a terra. O amaldiçoado, aquele que é pendurado no madeiro, ele não é porque ele se torna afastado e etc.
mas ele se torna maldição. É isso que diz, inclusive, a pesquisa de Rabi Yohanan. A ideia é de se colocar no lugar da maldição que vem em decorrência do descumprimento da Torá. E essa ideia de ser amaldiçoado é aquilo que Paulo traz, que ser amaldiçoado pela transgressão da lei é aquilo que Paulo traz ali em Gálatas 3:10 em diante, citando o Deuteronômio 21, 22, 23 e 27, 26. Esse uso da literatura, esse uso de Deuteronômio nos mostra a concepção que se tinha a respeito da pecaminosidade de todo mundo. E aqui o ponto importante é da pecaminosidade de todos os seres humanos, e não da impropriedade da lei. É importante fazer essa diferenciação. Em nenhum momento Paulo aqui se levanta, Shaul Rachalia, Paulo o apóstolo, ele se levanta contra a lei como princípio e norma e como princípio normativo do relacionamento para com Deus. O que ele diz é que em decorrência do fato de que todos nós pecamos, todos foram destituídos da graça de Deus e, portanto, estão sob maldição. Mas essa maldição que é prevista na lei, em Deuteronômio 27, 26, ela foi tomada por aquele que é muito maior e colocou a si mesmo em posição de ser amaldiçoado. Onde? No madeiro. E essa ideia do madeiro, na verdade, a palavra madeiro que aparece ali, ela pode ser traduzida amaldiçoado numa árvore, nos galhos. E a ideia evocava diretamente, então, na mente judaica, a noção de que alguém havia sido pendurado na árvore da vida. Porque na figura como Paulo faz, como Paulo utiliza, e não como outros rabinos utilizavam, porque Paulo associa essa maldição não com o simples fato de ser amaldiçoado ou de perder a vida, mas com a maldição que traz vida. Então, automaticamente, aquilo que é maldição está associado com aquilo que é vida. Na mentalidade judaica, automaticamente você tem a lembrança do Etz Haim. Alguém é amaldiçoado no Etz, que é árvore, em hebraico, e que traz Rai, que é vida, Etz Haim. Imagine, então, que é como é que eu poderia usar aqui? A inversão do que aconteceu no Jardim do Éden. Essa inversão, e por isso eu gosto muito de uma frase sua agora, pastor Júlio, que disse, Paulo combinou perfeitamente conhecimento e prática. Porque Paulo utilizou de conhecimento da tradição judaica para poder trazer na mente daqueles que lhe estavam escutando, vejam, Gálatas, a maior parte dos Gálatas não eram judeus, mas eram prosélitos, muitos deles prosélitos. Então eles foram ensinados nessas tradições. E aí eles olham e falam assim, peraí, lá, e não é nem só a tradição, lá na Bíblia tem uma árvore da vida que o transgredir, comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, me impede de ir a ela, e ao me impedir de ir a ela, eu tenho uma maldição que é a morte, porque Deus tem a maldição no capítulo 3 de Gênesis. Paulo inverte, diz, maldito aquele que é pendurado no Etz, na árvore. Mas essa maldição se transforma em vida. Ele olha e diz assim, as pessoas olhando dizem, peraí, então a árvore lá, ela agora deixa de ser a maldição e eu passo a ter acesso a essa árvore, não mais de forma amaldiçoadora, mas como árvore que me traz vida. Por quê? Porque alguém foi amaldiçoado no meu lugar ao ser pendurado naquela árvore. Então, essa inversão é algo que nós vamos encontrar muito bem trabalhado naquilo que é a retórica paulina. Paulo utiliza de uma maneira maravilhosa essa citação de Deuteronômio 21, 22, 23, Deuteronômio 27, 26, associada ao pensamento da tradição judaica, e traz toda uma teologia da vida baseado na morte que foi feita ali na cruz. Eu queria só terminando aqui esse pedaço, vejam como Paulo utiliza, na verdade, Paulo vai utilizar ali essa ideia que é construída na lição anterior do não levantar o rosto, né, do levantar o rosto. A própria bênção sacerdotal termina, ela diz assim, Evarecherá Adonai veishmerecha, Yesá Adonai panavelecha, que o Senhor Eterno levante o seu rosto, vircuneca, Yair Adonai panavelecha, vircunecha, Yesá Adonai panavelecha veiasem lecha shalom. Ele está dizendo assim, que o Senhor para ti levante o rosto. Mas na lição anterior nós lemos que assim, não era para que eles fizessem a ideia de, na lição de segunda-feira, de levantar o rosto, não trate as pessoas com parcialidade. Em hebraico, literalmente, diz Lo yair panav, não levante o seu rosto. Olha que diferença. Deus diz assim, não levante o rosto, mas a bênção sacerdotal é levantar o rosto. A expressão levantar o rosto, antigamente, ela tinha que ver com tratar com cuidado especial. Era ter um cuidado especial. E aí Deus não queria que nenhum de nós tivéssemos cuidados especiais ou dessemos privilégios
em decorrência de qualquer situação que não fosse a sua da pessoa, a sua aproximação e proximidade com Deus. Então, na cruz, no amaldiçoar do madeiro, Deus levanta o rosto de uma maneira universal para todos aqueles que se aproximam dele, de acordo com João 3,16. E essa ideia tão interessante, pastor Sérgio, da questão da inversão de morte e de vida, quando você lê o livro de Gênesis, né, Bereshit, no princípio ali, a Eva, ela só é chamada de Havá, vida, depois que a morte entra no mundo. Isso é muito interessante. Ou seja, aquela que, através dela e de Adão, trouxeram a morte ao mundo, agora ela é chamada de vida. E dela virá quem? O descendente. Então, essa ideia é muito explícita já a partir do Éden, né? Você encontra essa ideia muito explícita a partir do Éden. Deus chamando, o escritor bíblico chamando a mulher de mulher. Mas não, ela se torna Eva a partir de quando a morte entra no mundo. Muito interessante essa ideia de inversão. Pastor Gilberto, agora falando um pouco em relação ainda a essa ideia de uso também do Antigo Testamento, no Novo Testamento, aqui tem uma citação na lição de quarta-feira, um profeta semelhante a você, falando em relação a Moisés. E eles usam aqui, o autor da lição fala sobre as repetidas advertências de Moisés ao povo, não é? E ele cita Deuteronômio 18, 9 a 14, quando ele adverte o povo sobre as práticas que eram abominação ao Senhor, se referenciando também a Deuteronômio 18, 12. E nesse contexto, ele diz então aqui que os israelitas deveriam ser, abrindo aspas, né, o texto de Deuteronômio 18, 13, perfeitos para com o Senhor. O que significa isso, né? Ser perfeitos para com o Senhor. E quando a gente compara esse texto de Deuteronômio 18, de 15 a 19, com Atos 3, 22 e também Atos 7, 37, como aqueles dois homens ali, Pedro e Estevão, utilizam Deuteronômio 18, 18, pastor Gilberto? O ponto alto dessa lição é justamente descrever que Jesus ele seria esse profeta semelhante. E Moisés ele exerceu um ministério que se harmoniza muito no ministério de Cristo. Então, ele é um elemento tipológico do ministério de Cristo. Por exemplo, Moisés foi o libertador. Jesus era o verdadeiro libertador. Moisés arriscou sua vida em prol do povo. Jesus também foi aquele que sacrificou-se pelo povo. Moisés, se você observar, foi o único profeta que falou face a face com Deus. E Jesus é aquele que fala face a face com Deus. Moisés ele foi um intercessor, ele intercedia pelo povo. E Jesus, ele é o verdadeiro e maior intercessor. Então, há elementos no ministério de Moisés que se harmonizam com o ministério de Jesus, trazendo em si a essência tipológica de Moisés a Jesus. Jesus ele é o centro, né? O curioso é que Moisés falou sobre Jesus, Moisés revelou a Jesus, acho que foi o Sérgio que comentou alguma coisa até interessante no início, Moisés revelou algo profetizou sobre a vinda desse profeta semelhante, mas era o próprio Cristo, por intermédio do Espírito, que estava revelando isso a Moisés, né? Mas Jesus ele é o centro. Imagine o centro mesmo de todas as coisas. Jesus ele é a palavra de João capítulo 1. Jesus ele é a própria Escritura, viva e eficaz. Jesus ele é o centro de toda a mensagem de Moisés, de toda a mensagem de Elias, de toda a mensagem de Daniel, de toda a mensagem dos profetas menores, dos profetas maiores. Jesus ele é o centro de todo o Novo Testamento e a gente pode dizer com muita firmeza, Jesus também ele é o centro dos escritos, por exemplo, de Ellen White, porque é a luz, ela foi apenas a luz menor para iluminar a luz maior, que é Cristo. Por isso chama-se testemunho de Jesus. O mesmo dom que foi manifestado nos demais profetas canônicos. Então, Jesus ele é o centro
E ele surge agora nas palavras, nas palavras ali de Pedro, de Estevão, né? Como sendo esse profeta, como sendo esse intercessor que viria, agora não como um mero profeta humano, né? Como foi Moisés, como foram outros profetas canônicos, mas ele era a própria palavra manifestada, o verdadeiro e maior e legítimo profeta de toda a mensagem bíblica. É isso. Há um detalhe. Quando eu digo que Jesus ele é o centro, porque tudo é sobre ele, tudo é para ele, tudo é dele. Quando ele diz em João 12:32, quando João fala quando ele fala em João 12:32 que quando ele for levantado ele atrairia todos, essa atração já iniciava-se desde a mensagem do primeiro profeta, passando por todos os demais até chegar no Novo Testamento, e os profetas do Novo Testamento agora reforçarem aquilo que já havia sido predito no passado. Tudo a respeito dele. Ele é a essência, ele é o centro, ele é a vida de toda essa palavra que foi apresentada desde o início e que serviria de atração, que atrairia todos a ele, confirmando isso na cruz do Calvário. Pastor Sérgio vai complementar. Só me veio à mente aqui, viu, pastor Sérgio, uma coisa interessante. A gente vê que na história bíblica nem todo profeta fazia milagres e nem todo milagreiro era profeta. Mas em Moisés você encontra a junção de um profeta que fazia milagres. E Cristo também tem isso muito forte. E tem um autor que ele comenta sobre o milagre em que Cristo abre os olhos de um cego de nascença, e o autor comenta mais ou menos assim, parafraseando, que o fazer um profeta que fazia um milagre denotava que era um grande profeta. Agora, um profeta que fez um milagre que nunca se ouviu na história até então, um cego de nascença enxergar, denotava a presença de um profeta que era o próprio Messias. Então, muito interessante, né? Moisés como profeta e milagreiro, o fazedor de milagres, Cristo também tem isso cumprido e agora de modo amplificado na sua vida. Pastor Sérgio, por favor. Mas olha, isso é muito interessante, porque assim, Moisés ele serve como... Nós sempre comparamos o Jesus, né, como o segundo Adão sempre. Mas se nós formos olhar, no Deuteronômio 18, nós vamos ter uma profecia de um segundo Moisés. Exatamente. Porque é interessante, porque assim, na verdade, o texto de Moisés não diz assim, vocês se levantarão um profeta maior do que eu, mas um profeta semelhante a mim. Exatamente. Então, em outras palavras, isso eu acho, eu lendo, eu tenho um costume, pastor Gil, falou de no sábado ler a lição. Quando eu recebo a lição, eu leio ela toda, a lição inteira, do trimestre inteiro, e aí depois eu vou fazendo os estudos. Sim. E uma das coisas fantásticas a respeito disso é que quando eu estava lendo essa lição, eu falei assim, gente, olha que coisa interessante. Demonstra aqui Filipenses 2:5. Cristo, 2:5 em diante, Cristo não teve a semelhança, olha, Cristo não teve o desejo de se manter igual ao Pai, mas teve o desejo de ser parecido com o homem. E ao esse desejo, ele não escolheu homens para que ele fosse parecido. Na verdade, ele foi parecido com as características de todos eles. Até ontem eu estava ouvindo o pastor Renato falando na formatura do NASP, e coisas que nós tínhamos conversado bastante, a gente sempre conversa muito, e ele disse algo assim, Jeremias foi um tipo do Messias. Eu me recordo de uma conversa que eu tive com o pastor Renato, assim, todos os profetas foram tipos do Messias em alguma situação ou não. Exatamente. Porque todos sofreram imensamente, mas nenhum teve em si a tipologia tão grande, a ponto de que apenas dois homens têm na descrição da sua vida a declaração de que eles venceram a morte. Jesus e Moisés. Moisés, já lá em Romanos 5,14, nós estamos em Romanos 5,14, em que diz assim, porque a morte reinou de Adão até Moisés. E em Cristo nós sabemos que a morte é o inimigo vencido. Eu não quero entrar na questão da discussão da ressurreição de Moisés, etc., mas me chama a atenção Romanos 5,14 dizer que a morte teve ingerência, domínio e poder sobre a terra até a vinda de Moisés. E não até a vinda de Cristo. Percebem? E por que isso? Por que isso? Porque Moisés foi aquele amigo de Deus, aquele que viu a Deus face a face,
aquele que conseguiu, que melhor se entregou e compreendeu Deus, a ponto de ser chamado, e aí sim falando da ressurreição de Moisés, a ponto de ser chamado da morte para a vida, antes mesmo que aquele que é vida se manifestasse nessa terra. Eu acho isso maravilhoso e fantástico. Eu preciso avançar com a lição, mas vocês ficam cutucando, a gente poderia falar de Moisés aqui por 3, 4 horas. Pastor Sérgio, fique à vontade. Pastor Gilberto, perdão. Eu só queria dizer que a palavra que era predita em todos os profetas, desde o primeiro, era justamente a palavra de Cristo, né? Porque o Antigo Testamento ele fala mais de Jesus do que a gente imagina. Sim. Tem pessoas que acham que a história de Cristo, a presença de Jesus, a teologia de Jesus, ela se concentra apenas no Novo Testamento. Exatamente. Isso é um engano grotesco. Na verdade, o Novo Testamento os escritos do Novo Testamento são testemunhos da revelação do Antigo Testamento. De que tudo que estava na Bíblia hebraica se cumpriu. Exatamente, exatamente. Praticamente todo o alicerce da revelação sobre Jesus, o alicerce mesmo da revelação sobre Jesus está no Antigo Testamento. O Novo Testamento é a testificação, é a apresentação clara daquilo que o Antigo Testamento já havia apresentado desde o início. Lutero tinha uma frase, eu não gosto muito de Lutero, vocês sabem disso, né? Eu não sou muito chegado em Lutero, mas assim, ele tinha uma frase que era interessante, mas ao mesmo tempo exagerada. Lutero ele disse que aquilo que não apresentasse Cristo na Bíblia deveria ser tirado, é o Was Christum treibet, que é uma expressão alemã que significa aquilo que apresenta Cristo. Eu não gosto, existem alguns aspectos que eu acho sobre-exagerados, que tiram a existência em si de fundamento na Bíblia hebraica, quando as pessoas, em algumas situações, já ouvi inclusive um amigo me dizer isso uma vez, o Antigo Testamento não tem, eu não gosto de falar Antigo Testamento, a Bíblia hebraica, ela não tem substância em si a não ser em Cristo. Eu não acho, não, eu acho que ela tem substância em si justamente porque ela aponta para o fato, e eu coloquei na lição da Escola Sabatina no comentário, de que ela nos mostra o curso da existência da história da redenção. Criação, perdição, redenção, salvação. E onde nós encontramos Cristo? No link, na linha que liga todos estes aspectos. Porque ele é o Criador. É ele quem chora quando nós somos perdidos, quando nós estamos perdidos. É ele que, de acordo com Filipenses 2, se fez carne. É ele que é a maldição, como nós lemos em Gálatas. É ele quem nos redime e é ele quem nos glorifica. Agora, será que nós não entraríamos aqui num problema que eu me recordo, o Dr. Roberto Pereira sempre dizia, chamado cristolatria, ou não, eles chamavam outro nome também, monocristologia, alguma coisa assim, que é como se nós não tivéssemos mais o Pai nem o Espírito Santo. Eu acredito que, na verdade, a revelação bíblica, ela nos chama a não compartimentalizar. Aqui é Jesus, aqui é o Espírito, aqui é Deus, aqui é o Pai. Nós temos que compreender que quando nós dizemos, e aqui quando o pastor Gilberto está acentuando Cristo em cada página das Escrituras, Cristo é o revelador do Pai. Cristo é o revelador da grandiosidade do amor de Deus. Não há um Deus diferente na Bíblia hebraica, do Deus bonzinho do Novo Testamento. Não há um Espírito Santo omisso e inexistente na Bíblia hebraica e um Novo Testamento cheio de ações do Espírito Santo. Nós temos a ação trina da divindade, como diz a senhora White, a ação trina da divindade entregando a si mesmos em favor do ser humano. Aí surge uma pergunta. Com base nessa declaração que você apresentou de Lutero, existe algo em toda a Escritura que não fale de Cristo? É preciso que nós tenhamos mais sensibilidade e enxerguemos a pessoa de Cristo no Antigo Testamento. E aí, pastor Sérgio, pastor Gilberto, para avançar, e para você que nos assiste, uma dica. Quer ver mais a Cristo no Antigo Testamento? Leia a Bíblia com oração, mas quero recomendar 2 livros. Patriarcas e Profetas e Reis. Você vai ver que Cristo, ele atua muito mais do que você pode imaginar. Só um spoilerzinho, leia sobre o anjo do Senhor. Pesquise aí na sua Bíblia, o anjo do Senhor, quantas referências são feitas ao anjo do Senhor, o Malach Yahweh do Antigo Testamento, que são uma referência clara a Cristo. Combinamos uma live a respeito disso, tá bom, amigos? Cristo no Antigo Testamento. Está combinado. Vamos marcar. Se vocês me prometerem não falar
Antigo Testamento, mas falar Bíblia hebraica. Aí eu Para participo. você a gente fala. O Sérgio sabe que eu também não gosto do termo Antigo Testamento, né? Mas as pessoas estão acostumadas. Sim, nós usamos de uma maneira... apenas didática. Eu gosto menos ainda de Velho Testamento. Antigo Testamento é pior, né? Aí se você falar, não, usamos de uma maneira carinhosa, aí eu vou falar, não, pelo amor de misericórdia. Vamos falar da maneira que as pessoas entendem. Amigos, Claro, avançando aqui, para a gente encerrar, tenho mais uma pergunta ao pastor Sérgio Monteiro. Isso que dá fazer live com amigos, a gente fica falando, ganha muita liberdade. Vamos avançar aqui. Pastor Sérgio, quinta-feira, horrível coisa. Eu vou deixar nas suas mãos para comentar sobre o que Paulo fala. Nós cremos que Paulo é o autor de Hebreus, não é? Muitos não creem, nós cremos, não é? Eu não. Eu não. Então vamos lá. Mas o que nós encontramos em Hebreus 10, 28 a 30 e 31? E o que essa fala de Hebreus 10, 28 a 31 se aplica a nós hoje, pastor Sérgio? Veja, essa é uma citação em Hebreus 10, 28 a 31 de Deuteronômio 17, né? E aí, o importante de Deuteronômio 16, no contexto de todo o livro de Deuteronômio, veja, Deuteronômio 16 está quase, 17, melhor dito, ele está quase no centro do livro de Deuteronômio. Praticamente no centro do livro de Deuteronômio, e está no centro do livro da Aliança. Lembra que eu falei? O livro da Aliança vai do capítulo 12 até o capítulo 24 do livro de Deuteronômio. E ali no capítulo 17, nós vamos ter declarações a respeito da centralidade do temor ao Senhor. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Em outras palavras, ele diz duas coisas. O primeiro deles é que Deus não é um Deus, uma estátua, não é um Deus estativo, não é um Deus que você não tenha que se haver com ele. E aqui nos lembra e chamava a atenção para os judeus de que, embora o livro de Deuteronômio, como o pastor Gilberto disse aqui, seja o evangelho da Torá, né? Ele tenha bastante do evangelho da Torá, o evangelho declarado, o evangelho em Atos está em Levítico, mas o evangelho, a teologia do evangelho está no livro de Deuteronômio. Eu acho isso fantástico. Se é verdade que nós temos infinitos sacrifícios que nos apontam para o Messias no livro de Levítico, nós temos um santuário no livro de Êxodo que nos aponta para o santuário do Salvador e o santuário onde todo o plano da redenção se consuma. É em Deuteronômio que nós vamos encontrar como é que nós devemos atuar quando somos membros dessa aliança. Por isso, essa é a teologia da vida prática, dentro da aliança. Tá? A gente pode até fazer uma outra live sobre isso também em outros momentos, mas vejam, no contexto dessa declaração de que a primeira coisa que nós devemos fazer, duas coisas principais, estão os dois credos principais do judaísmo, estão em Deuteronômio capítulo 6, 4 a 10, e Deuteronômio 26, do 5 ao 10, que falam a respeito do arameu prestes a perecer, e ouve ao Israel, o eterno é nosso Deus, o eterno é um, e no meio desses dois está a declaração de que é impossível que você jure ou de que você faça algo se você ser verdadeiramente aceito por Deus, se você não considerar a grandiosidade desse Deus. Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad não é apenas uma declaração do amor de Deus para com você, mas da grandiosidade, do ciúme de Deus, do zelo de Deus pelo seu povo. Eu não quero ter outros deuses. E ele diz assim, amarás ao eterno teu Deus de todo o teu coração, todas as tuas afeições. Essas expressões que vão aparecer ali, todo o teu coração, de toda a tua alma, com todo o teu entendimento, levav, né, com todo o leve, com todo o nefesh, com todo o meod, elas indicam as três grandes categorias da personalidade judaica. Todos os ambientes e compartimentalizações do ser, do indivíduo do judeu. Ele tinha que, com tudo que ele é, em termos de emoções, tudo que lhe constitui um ser humano e tudo que a ele pertence. Meod não quer dizer entendimento em hebraico, quer dizer posses. Tudo que a ele pertence deve adorar a Deus. E lá no outro espectro, ele diz assim, arameu prestes a perecer no meu pai. Sabe o que isso está dizendo? Que nós não tínhamos, os judeus tinham que declarar ano após ano, na festa de primícias, que nem direito à existência aquele povo tinha. Arameu prestes a perecer, era meu pai. Eu não deveria nem estar aqui, mas eu estou. Por quê? Porque meu Deus me trouxe, ele me ouviu quando fomos para o Egito, ele me ouviu, me tirou da terra do Egito, e por isso hoje eu venho, e agora eu tenho a boa terra que ele prometeu. No meio disso diz assim, se você amar a Deus sobre todas as coisas, com tudo que você tem,
inclusive com a tua terra, inclusive com as tuas posses, mas muito mais importante com o que você é e com como você sente, raciocina e vive, o seu direito à existência é recolocado na tua frente. E esse direito à existência não é baseado no que você faz, mas baseado no fato de que a graça de Deus se sobrepõe àquilo que é a morte que nós deveríamos ter. Daí a lição maravilhosa de Hebreus. Porque Hebreus vem falando em todo o tempo da grandiosidade de Jesus, sobre o santuário, da grandiosidade de Jesus sobre a Bíblia hebraica, sobre Moisés. Ele estava além dos anjos e vai demonstrando como ele é muito maior. E quando nós lemos tudo isso e chegamos assim, horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo, nós devemos imediatamente nos lembrar do capítulo 10, 19, capítulo 6, 19. Nos diz que nós temos ousadia para entrar diante desse Deus que é vivo. Mas como é que nós entramos diante desse Deus que é vivo? Não como os homens do passado, que chegaram ao ponto de dizer, lá em Baal Peor e outros lugares, a diminuir Deus e dizer que alguém era maior do que Deus. Lá em Números 13, verso 31, no hebraico pode ser traduzido dizendo assim, não subamos contra a terra, porque o povo de lá é muito mais forte do que ele. Ah, meus amigos, horrenda coisa é dizer que alguma coisa é mais poderosa do que o Deus que é todo-poderoso. Por isso, tomemos muito cuidado. Amemos a Deus sobre todas as coisas, apresentemos diante de Deus o reconhecimento de que nada somos e imediatamente o reconhecimento de que Ele é tudo. E aí não temos que ter medo do Deus que é amor, efetivamente. Fora disso, tema a Deus, como diz o Salmo 119, 120. Eu me estremeço de pavor diante de ti, mas o amor verdadeiro lança fora o temor. Pastor Gilberto, depois de analisarmos essa lição e tudo que conhecemos, levando em conta toda essa luz que nós recebemos como igreja, como adventistas do sétimo dia, o que isso nos ensina sobre essa responsabilidade que nós temos de ser agora fiéis a essas verdades que nos foram confiadas? Ok. É notório o quanto o Novo Testamento cita com muita frequência o Antigo Testamento, de maneira especial o Pentateuco. É notório, né? A gente está vendo isso, exemplificado no livro de Deuteronômio. Mas todo o Pentateuco traz os principais elementos da aliança que Deus faz com o povo. Então, a aliança de Deus está inserida no Pentateuco. A aliança de Deus está inserida no Pentateuco. E os demais livros da Bíblia hebraica, viu, Sérgio? Obrigado. Os demais livros da Bíblia hebraica, para você que talvez não entenda essa linguagem do Antigo Testamento, os demais livros eles trazem um testemunho dos frutos de você recusar ou aceitar essa aliança. Então, mostra ali testemunhos de pessoas que aceitaram a aliança que Deus fez com eles, e o testemunho também, os frutos daqueles que recusaram a aliança com Deus. E Jesus, isso mostra para a gente que Jesus ele executou um projeto, essa aliança é a execução desse projeto, que tem por objetivo poupar a gente da desgraça. A maldição que Jesus assumiu é justamente para impedir que nós fôssemos, como é que eu posso dizer, feitos maldição por conta da nossa transgressão, por conta dos nossos pecados. Ou seja, nos poupar da desgraça. Jesus assumiu toda a responsabilidade, ele assumiu todo o fruto, toda a consequência da transgressão humana, para nos dar essa oportunidade de não sofrermos com essa penalidade, a penalidade da transgressão. Mas, como a gente já citou, o Antigo Testamento, ou a Bíblia hebraica, ela traduz, ela mostra os efeitos da gente recusar e os efeitos da gente aceitar. Bênção ou maldição, como a própria Escritura apresenta. Então, a mesma palavra que salva, através de Cristo, é a mesma palavra que condena, quando eu assumo a responsabilidade por essas consequências. A mesma cruz que salva, quando eu aceito o que Cristo fez por mim, né, como meu substituto, é a mesma também que condena
quando eu recuso, porque agora eu vou ter que assumir a responsabilidade da desgraça, da maldição, dos frutos da transgressão. Eu vou ter que assumir isso de alguma forma, né? Então, a Escritura, o que nós estudamos aqui hoje, especialmente no livro de Deuteronômio, nos faz um apelo veemente para a gente aceitar essa aliança de coração, aceitar a aliança que Deus faz com a gente, né? Uma demonstração prática de amor, uma demonstração prática de alguém que ama profundamente, né? E segundo, permitir que essa aliança, que esse evangelho, que a pessoa de Cristo revigore o nosso coração, nos transforme genuinamente, né? Não na letra da lei, mas na vivacidade, na vigorosidade da lei, né? No sentido pleno dela, da vivência, da prática, não é? Então, quando fala de cuidar dos órfãos, quando fala de alimentar os famintos, quando fala de não praticar a injustiça, não é? E se preocupar com os pobres, isso é o fruto, isso é o fruto de alguém que aceitou a aliança e que se permitiu ser revigorado por ela, ser transformado por ela. Então, o apelo para a igreja de hoje é esse. Religião não é apenas guardar sábado. Religião não é apenas parar de comer isso ou beber aquilo. Religião, na mais pura essência, é quando a nossa vida transformada transforma a vida de outros. A nossa vida revigorada pela palavra, por Cristo, quando Paulo diz, nesse exemplo que Paulo apresenta, não vivo eu, mas Cristo vive em mim, quando isso acontece de fato, a guarda do sábado, assim como não comer isso ou não comer aquilo, ou fazer qualquer outra coisa, vão redundar também em benefício e bênção para outros que estão ao nosso redor. É o mesmo quando Deus chega para Abraão e diz para ele, Abraão, eu vou te abençoar, mas a bênção que eu derramar sobre a sua vida precisa também abençoar outros. E nisso a gente pode trazer até a ideia do próprio discipulado, porque a vida plena em Cristo, ela na prática é uma execução do discipulado, onde eu faço da minha vida uma vida de sacrifício pelo outro, quando eu faço das bênçãos que Deus me dá, bênçãos para a vida de outros também que estão ao nosso redor. E para finalizar o meu comentário, né, que tem a ver mais com a teologia prática, a gente nunca pode esquecer de onde nós viemos. Nós éramos estrangeiros e Deus foi lá nos resgatar como estrangeiros. O que nós éramos, o que nós merecíamos? Não, na verdade a gente não merece nada a não ser o sofrimento e a morte. São as coisas que genuinamente nós merecemos. Mas Deus não está se importando se a gente merece ou não. Ele quer o nosso arrependimento para Ele nos conceder a liberdade daquilo que a gente merece. Ele conceder a nós o privilégio de viver uma vida que não pertence a nós, que nós não merecemos, mas que foi concedida gratuitamente através da cruz do Calvário. Para isso eu preciso escolher, fazer uma escolha não apenas de consciência, mas também de coração. É isto. Pastor Sérgio Monteiro, pastor Gilberto Tais, muito obrigado pelo tempo despendido aqui. Eu quero agradecer muito a vocês. Sim, pastor Sérgio, por favor. Eu queria só fazer uma leitura rápida de um trecho que eu coloquei aqui na lição da Escola Sabatina, por favor, no comentário, porque ele expressa algo que tem a ver com como Cristo utilizava esse livro tão maravilhoso e não no esteio do que o pastor Gilberto trouxe. Eu vou ler literalmente o que está aqui, tá? Finalmente, é conhecido que a base da pregação de Jesus era o amor de Deus. Percebem? Era o amor de Deus. Conforme descrito em Deuteronômio 6:5, no contexto do Shema, do ouve, ó Israel. Esse fato sempre me leva a pensar no momento em que Cristo, sendo Deus, proclamava pelas manhãs o credo judaico, a crença judaica que reconhecia que havia apenas um Deus em Israel. Imagino como os anjos o acompanhavam no reino espiritual, encantados com o poder da humildade de Cristo, que, sendo Deus, não considerou sua posição como tão importante quanto a salvação da humanidade. É isso que é amor prático. Pela manhã, no horário da proclamação do Shema, eu gosto de pensar em como o coro celestial silenciava, ao ouvir a voz do Filho de Deus proclamando da terra a singularidade do Deus dos céus. Sua voz ecoando não apenas pelas planícies da Judéia, nem restrita às montanhas e vales humanos, mas atingindo os mundos não caídos até os limites do próprio universo, causando nos seus habitantes um espanto reverente e a sensação de amor indescritível. Sua voz se aproximava dos portais do inferno, causando em seus habitantes a certeza da derrota no reconhecimento de que aquela mesma voz que ouviram outrora o chamando à existência
foi por eles rechaçada quando o chamaram para a obediência. Estremeciam, portanto, e temiam profundamente quando ele, o Criador, proclamava com o som de muitas águas a glória de Deus. Por outro lado, aos ouvidos de seus anjos em cima e de homens fiéis no decorrer de tantas eras, sua voz era como uma suave e confortadora brisa, pois proclamava não apenas a glória de Deus, mas o amor desse mesmo Deus e seu desejo de estabelecer com eles um relacionamento firme e duradouro. Sua voz era o rítmico som de um calmo oceano, mas não de águas turbulentas. Era o som de uma doce brisa, não de um impetuoso vento. Seu canto se tornava uma suave melodia, que dizia: Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, ouve, ó Israel, o Eterno é nosso Deus, apenas o Eterno é nosso Deus. Que essa seja uma realidade na vida de todos aqueles que nos assistem, na vida de cada um de nós. O amor de Cristo, o amor de Deus, é demonstrado de forma prática. Fé declarada, sem ser praticada, é morta. Mais uma vez, pastor Sérgio, muito obrigado pelos comentários, e para você que quiser acompanhar esse comentário que o pastor Sérgio escreveu e outros, você pode acessar esse endereço, mais.cpb.com.br, lição dos adultos comentários. Pastor Sérgio, pastor Gilberto, que Deus abençoe vocês, o pastor Gilberto nessa empreitada, a partir de agora, trabalhando, atendendo não só uma igreja, um distrito, mas todo o estado do Ceará, nas áreas aí de mordomia cristã, da família, de saúde. Que Deus te abençoe, te capacite, te dê entendimento. Pastor Sérgio, você também, enquanto ainda está conosco, próximo, né? Enquanto você sempre estará conosco pela distância, a internet nos aproxima, mas enquanto estamos no mesmo estado, no mesmo país, no mesmo planeta, até que Cristo volte, é um prazer ter você aqui, e muito obrigado, tá bom? Pelo privilégio aí de nos dar a sua presença. Um grande abraço a vocês, às esposas, aos filhos, e eu queria pedir para você que nos acompanha em casa, siga os canais, procure no YouTube Fé ou Fideísmo, Sérgio Monteiro. Você pode encontrar o canal do pastor Sérgio Monteiro, o canal do pastor Gilberto Tais, ou nas redes sociais, @Gilberto Tais, com TH, 2 S no final. O homem é tão chique que tem 2 S, viu, pastor Sérgio? É outro nível, é outro nível. É outro nível. Então siga esses dois amigos, eles têm canais também, fazem lives juntos. Aliás, na semana que vem estará conosco aqui um outro colega nosso, o pastor Adriano Cecílio, já estou dando spoiler aqui, estará conosco na próxima semana, não é? Com seus 2 centavos. Pastor Adriano Cecílio. E também estará conosco o pastor Manuel de Andrade, que por muitos anos foi líder em São Paulo, no Rio de Janeiro, escreve sobre escatologia também, será um dos nossos convidados na lição número 13, que encerra este trimestre tão especial. Pastor Sérgio, traga-nos uma oração neste momento, para que Deus nos abençoe e nos ajude a praticar esse amor que aprendemos em Cristo, por favor. Oremos. Adonai, Deus de Israel, nosso Criador e nosso Senhor, obrigado pelo teu amor demonstrado na cruz do Calvário, demonstrado na nossa vida individualmente, e te pedimos, ó Pai, que o Senhor nos ajude a demonstrar este amor de forma prática. Não apenas o amor a Ti, sobretudo o amor a Ti, mas também pela compreensão do grandioso amor que o Senhor tem para conosco, possamos também amar aqueles que estão ao nosso lado. Nos leva em paz à nossa casa celestial, ao nosso lar celestial, em nome do Mashiach, Jesus, nosso Senhor. Amém.